Olá! Para se discutir a importância da dança cristã como arte, precisamos entender o que ela significa para os cristãos e para a sociedade. A dança é uma expressão artística que representa vivências sociais e culturais. E quando falamos de danças cristãs, estamos falando da fé na forma de expressão corporal. Este foi o assunto abordado pela jornalista Giovanna Mencaster em seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sua web-reportagem Revival Groove, Passos que Contagiam, discute a importância de se dar visibilidade para dançarinos cristãos. A ideia foi mostrar como o trabalho de bailarinos cristãos em seus ministérios de dança nas igrejas e compreender as dificuldades que enfrentam em seu dia a dia. Danças cristãs é o tema do MAC Entrevista de hoje e Giovanna Mencaster é a minha convidada. Eu sou Júlia Guaraldi e o MAC Entrevista está começando. Olá, Giovanna! Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença e te perguntar como você está. Oi, Ju, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito bem, tô bem ansiosa de conversar com você. Tá bom. Então, para começar, eu queria saber qual a importância da dança na sua vida. A dança, ela tem total importância na minha vida. Eu acho que não existe uma Giovanna sem a dança. Eu comecei a dançar desde muito pequena, porque a minha mãe era bailarina, ela era integrante de um ministério de dança numa igreja. Então, acho que desde a gestação eu já estava lá sacudindo dentro da barriga dela, ansiosa para dançar aqui fora. E desde então, nunca mais houve uma separação entre eu e a dança. Temos isso em comum, minha mãe também era bailarina e eu sou dançarina também, mas agora você comentou sobre os ministérios de dança que a sua mãe participava. Então, explica para mim e para a audiência o que é o Ministério da Dança. O Ministério de Dança, na verdade, ele é um dos possíveis locais aonde uma pessoa pode exercer o serviço dentro de uma igreja. Existem muitos ministérios que são grupos de serviço. Você pode ajudar espalhando a palavra de Deus, você pode ajudar ministrando louvor, tocando instrumentos, pode ajudar ensinando as crianças, pode ajudar com um grupo de intercessão, oração. E o Ministério de Dança, ele está ali exatamente voltado para a adoração por meio da expressão corporal. Eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade ao falar deste tema no seu TCC. Primeiramente, apresentar isso para o corpo docente, porque a gente tem um corpo docente majoritariamente ateu. Então, a partir do momento que eu desejo falar sobre fé, eu tenho que convencê-los de que isso é relevante para a sociedade atual. Então, a todo momento, durante o meu TCC, eu sempre tentava respaldar do porquê é importante falar sobre isso não só dentro das igrejas, mas também fora, porque a gente está falando de liberdade de expressão. Então, esse foi o meu principal argumento para poder utilizar esse assunto no meu TCC de uma forma que eu conseguisse atingir mais pessoas, mas que eu também conseguisse respeito dos meus próprios professores. Entendi. Mas te perguntar, você falou agora que foi difícil porque a maioria das pessoas são ateus, mas teve alguém que da sua bancada, não da sua bancada, mas alguém que convivia com você que falou, não fala disso, isso é besteira, muda de tema, tentando diminuir esse assunto que é tão relevante e importante? Não necessariamente. Às vezes eu pedi alguma dica para alguns professores durante aula ou em períodos contraturnos, assim, para conversar sobre o assunto, e eu via um certo desinteresse, desviando o foco do meu tema, ou pedindo uma segunda opção, para caso eu não conseguisse ir a fundo nessa. Mas, necessariamente, falar sobre o tema, assim, de uma forma negativa para que eu mudasse, não.
Eu tive muito apoio, na verdade, da minha orientadora, eu tive muito apoio da minha professora de projetos. Então, desde o início, quem esteve de perto comigo nessa jornada, alguns professores da casa também que me ajudaram nos processos de audiovisual, de gravação de rádio, porque meu projeto é muito grande, envolveu muita gente. Sempre me apoiaram, sempre pediram para eu falar mais sobre o assunto, para que eu pudesse conseguir, não sei, talvez despertou uma certa curiosidade porque ninguém nunca tinha ouvido falar. Então eles pediam para eu falar sobre o assunto, ficavam interessados, pediam para eu dar uma devolutiva depois quando estivesse pronto. Então, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Na verdade, eu sempre fui muito bem acolhida por quem esteve perto de mim, assim, me orientando. Sim. E eu queria te perguntar se você acha que a dança, atualmente, ela ainda tem sido bastante desvalorizada pela sociedade como um todo. Com certeza. Com certeza. Quando você fala de dança como meio profissional, as pessoas já te olham com uma cara estranha, ninguém acredita que dá para ganhar dinheiro com dança, ninguém acredita que isso dá futuro, né? Você fala, eu sou bailarina, eu quero ser bailarina. Tá, mas como você vai ganhar dinheiro? Tá, mas e a profissão de verdade? Ninguém bota muita fé assim. A não ser que seja uma pessoa da área ou que seja alguma pessoa que lida com entretenimento, que lida com comunicação, que tenha uma visão mais ampliada de expressão corporal, de expressão artística mesmo. Aí já existe um incentivo. E ainda mais quando você fala de dança cristã, as pessoas ainda têm um preconceito maior, justamente por entender que é alguma coisa mais sexualizada e não algo que possa sim servir como uma forma de adoração. Já puxando o gancho que você falou que as pessoas ainda olham a dança cristã como uma forma sexualizada, porque isso tem muito na dança, né? Eu queria saber, que eu vi assim nos vídeos do seu Instagram, do seu projeto, danças entre hip hop, jazz, vários estilos. Eu queria saber se tem algum estilo que você considera ou pesquisou que você acha que não é legal para dança cristã. Pelo contrário. Eu acredito, e a gente que é dançarino cristão, a gente que é ministro de dança, acredito, e usa isso como um argumento power, assim, quando a gente fala sobre o assunto, todas as artes foram criadas por Deus. Então, a gente tem o papel de trazer essa conscientização. Eu posso cantar da mesma forma que eu posso dançar, da mesma forma que eu posso pintar um quadro, da mesma forma que eu posso fazer um teatro, todas as coisas elas podem servir ou não a Deus. É uma escolha sua, vai agora do seu carisma, das suas intenções. Muitas igrejas, muitas doutrinas não são a favor da dança, desde o princípio assim, porque é algo que lembra um movimento mais sexualizado, acreditam que é algo relacionado à vaidade, e isso está ligado, querendo ou não, aos pecados, ao fato de você tentar se abnegar, assim. Como que você vai se abnegar e vai chamar atenção para o seu próprio corpo ao mesmo tempo? Algumas doutrinas não entendem isso. E aí é aquele cuidado de você respeitar, mas se houver uma abertura para conversa, você também falar os seus pontos, ouvir os deles, nunca dando murro e ponta de faca, mas sempre tentando ter um diálogo, mantendo respeito, porque assim a gente vai conseguir respeito com a dança, respeitando também a opinião de quem é contrário. E tá tudo bem, não tá errado se a doutrina ou a igreja ela é contra a dança, mas é importante a gente também ser ouvido e também entender o ponto dos outros. Você, como uma bailarina, conhece o Festival Joinville, que é um dos maiores da América Latina. Eu queria saber se você acha importante ter a visibilidade da dança cristã num festival tão importante como este. Sim, com certeza. Acho que seria um sonho se tivesse alguma categoria para dança cristã no Festival de Joinville. Acho que o Festival de Joinville, na verdade, é o sonho de qualquer bailarino. Então, ainda mais para um ministro de dança que está mais acostumado a ter um público mais reduzido, seria muito importante dar visibilidade para essa temática, muito importante para dar visibilidade também aos pequenos ministérios de dança
eu acho que seria uma grande oportunidade para todos eles. Existe um festival em Joinville que é cristão, mas ele é separado do festival de Joinville, que é o mais famoso, o mais conhecido. Eu queria também perguntar que se a dança cristã fosse para o Festival de Joinville, seria legal se outras religiões também pudessem frequentar este festival, se todo mundo poderia participar da mesma categoria ou categorias separadas. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que sim, até porque nós estamos num país que é laico. Então não seria justo eu colocar apenas uma única doutrina, apenas uma única fé dentro de um festival. Acredito que isso seria claramente um modo de você fazer a censura dentro do meio artístico. Então, com certeza, existe muita cultura que a gente precisa conhecer, existem muitos estilos de dança que a gente pode utilizar, que a gente pode fazer um networking, a gente pode fazer amizade. Então, acho que nós só temos a ganhar com isso. Você acredita que, como a fé muda a vida das pessoas, dançar pela sua fé, pelo que você acredita, também dá uma nova perspectiva da sua fé, da sua religião, da sua doutrina? Com toda certeza. Eu diria que esse é o total objetivo de você estar ali dançando. Eu já tive um relato durante o meu TCC, inclusive, sobre isso. Uma das minhas entrevistadas conseguiu um retorno de uma das pessoas que assistiu ela dançando, e essa pessoa chegou nela e falou: eu cheguei aqui e pensei que ao final do dia eu iria acabar com a minha vida. E eu vi você dançando e eu tive vontade de viver de novo. Então, a dança, ela salva vidas, a dança, ela salva a forma como a gente enxerga a vida e ela transforma os nossos objetivos de vida também. Eu acho que não tem como você pensar em dança sem você pensar em liberdade, sem você pensar em uma nova perspectiva de viver. Você já foi impactada pelo espírito, vamos dizer assim, quando você estava dançando pela fé? Totalmente. Eu já tive muitos exemplos, muitas experiências com Deus. Eu danço para isso. Quando eu tô triste, eu danço. Quando eu tô feliz, eu danço. Quando eu tô angustiada, eu danço. E eu já tive muitos momentos que eu já sofri um acidente na coluna. Eu perdi os movimentos, eu fiquei 4 anos sem dançar. E eu dancei pela primeira vez da cintura para cima, sentada. Como você nem consegue imaginar isso, mas foi o que aconteceu. E eu senti alívio. Eu não podia fazer esforço, não podia fazer impacto. Eu estava começando a minha fisioterapia, eu senti alívio. A minha mãe também já passou por isso, ela já teve uma cirurgia na coluna. Ela foi orientada a não fazer exercícios de grande impacto. E o único momento que ela sente alívio, que ela consegue não sentir dor, é quando ela dança. Então, existem coisas que a gente não consegue explicar fisicamente. Existem coisas que a gente não consegue argumentar a respeito de como a dança transforma, mas a gente sente como ela transforma. E eu acho que quando eu danço é o momento que eu mais estou conectada com a minha fé, quando eu mais estou conectada com Deus. E eu queria muito que as pessoas pudessem sentir isso, e eu acredito fielmente que quando eu danço, outras pessoas também podem ter experiências de liberdade, de transformação, assim como eu tenho, quando eu mesma danço, quando as pessoas me veem, eu acredito que Deus também toca na vida delas e de alguma forma a perspectiva de vida delas é mudada, de alguma forma elas têm uma inspiração, uma reflexão, e é essa a minha motivação. Eu danço para que Deus alcance outras pessoas e possa fazer a mesma mudança que Ele fez em mim na vida delas. Como você disse, você já está no universo da dança, eu acredito que no universo da fé também, eu frequentando a igreja há muito tempo, porque sua mãe é ministra da igreja e tal. Eu queria saber se fazer esse trabalho com esse tema que você já se identificava tanto, te abriu uma nova visão desse mundo, desse universo. Sim, eu por muito tempo achei que a dança ela era parte só de igrejas muito grandes ou de igrejas que já são mais consolidadas. Mas ao longo das minhas pesquisas eu descobri
pequenos vilarejos em diversos lugares do Brasil, em que as próprias igrejas, as próprias comunidades iniciaram por causa da dança. Então não foi assim, a igreja surgiu e depois surgiu um ministério de dança. Não, havia um interesse em se adorar a Deus por meio da dança e aí a partir disso foi construída uma igreja, um ministério, enfim, alguma coisa. Eu conheci muitas igrejas que têm uma história semelhante a essa. Eu acho que ampliou completamente a minha perspectiva. Eu não sabia, por exemplo, que existia Ministério de Dança Católico. E existe. E eu não sabia como é que eles aconteciam. Mas eles acontecem. Eu entrevistei muitas pessoas e elas me disseram que existem apresentações, existem momentos separados durante a missa. E eu acho que isso, assim, mudou completamente a minha perspectiva, me apresentou novas pessoas, novas possibilidades. E eu percebi que, assim, mesmo que eu soubesse muita coisa sobre o assunto, ainda era um grãozinho de mostarda perto do que eu poderia aprender, perto das pessoas que eu poderia conhecer. E eu estou muito ansiosa para vivenciar tudo isso daqui para frente, com certeza. Eu queria saber sobre o seu TCC. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou ao fazer o seu TCC? Eu entrevistei mais de 90 pessoas. Então, consegui que todas elas assinassem a autorização de voz e imagem para utilizar durante o TCC e anexar no apêndice do meu relatório foi a coisa mais difícil do mundo, principalmente porque eu estava lidando com criança, eu estava lidando com menores de idade e eu tomei esse cuidado porque eu pensei assim, se em algum momento eu conseguir fazer com que com esse mini documentário, com que esses vídeos no Instagram alcancem uma visibilidade que fuja do meu controle, eu preciso estar respaldada, preciso respaldar o meu projeto para que ele esteja protegido e não seja de qualquer forma censurado ou tenha que excluir ou tenha que modificar em algum momento e me dê algum problema. Eu quero que isso seja bênção e não que isso me atrapalhe profissionalmente. Então acho que essa foi a minha maior dificuldade técnica, assim. Bom, muito obrigada, Giovana. Eu adorei o seu TCC. Eu me diverti muito fazendo as perguntas, lendo sobre, pesquisando. E eu quero te desejar toda a sorte do mundo na sua carreira profissional, que você continue brilhando como você já está fazendo. E muito obrigada. Eu que agradeço, Ju. Eu também desejo toda a sorte para você. Espero que seu TCC seja muito mais divertido do que o meu, embora o meu já tenha sido. Espero que você se encontre também no seu caminho do jornalismo.